Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live inaugural do novo processo da Unirun. Que legal! Vamos aguardar nosso convidado chegar na sala. Enquanto isso, vocês podem mandar aviãozinho para os seus amigos. A gente vai falar sobre movimento dentro das empresas. E para isso eu convidei o Gustavo, um profissional que trabalha dentro dessas empresas, para que a gente possa bater um papo, tá bom? Fique por aí, enquanto o Gustavo não chega. Vou convidar aqui. Pronto. Vamos ver aqui se ele... Hello! Oi, Gustavo. Oi, tudo bem? Bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Que legal. Seja bem-vindo aqui ao espaço virtual da Unirun. Muito obrigado. Que legal. Viu? Vamos pedir para a galera que está por aqui para convidar aí os amigos, pegar a setinha, que a gente vai falar hoje sobre um assunto super legal, diferente, né? Duas áreas unidas aqui. Tô encaminhando aqui já Legal. Vou para o encaminhar. pessoal aproveitar. Legal. Vou encaminhar aqui para o pessoal também das empresas que eu trabalho. O pessoal precisa muito de conteúdo e precisa mudar muito o dia a dia, né? Ah, com certeza. É uma inovação, né? O que a gente vai falar, uma novidade aí, que as pessoas têm se atentado cada dia mais, né? Tá conseguindo me ouvir? Tô conseguindo te ouvir bem. E você, me ouve Tá, bem? legal. Ouvo não, né? Que coisa feia. Ouço. Que legal, seja bem-vindo, viu, Gustavo? Para a gente começar a bater um papo aí sobre a atividade física, o exercício dentro das empresas, queria que você falasse aí para os nossos amigos Tá. que Perdão que para mim tá travando aqui estão a tua trabalhando. imagem. Vamos lá. Eu te vejo bem, te escuto bem. Pessoal que está aqui na live Será que é a minha conexão? a tua conexão está um pouquinho pensando. Pessoal que está aqui É, na live, então, está escutando bem a gente? Se vocês puderem colocar aí no chat se está tudo bem, se estão me escutando bem. eu vou sair e entrar de novo, porque eu tô achando que a minha conexão não tá muito legal. Pera aí. Espera um minutinho só. Tá bom. Fica à vontade. Pessoal, enquanto o Gustavo vai e volta para melhorar a conexão, me conta daqui da onde você conhece a gente, se você conhece o Gustavo, se conhece a Ju, se conhece aí e da onde vocês estão, né, conectados, se é de Jundiaí, se é de São Paulo. Legal. Feira ouve bem. Ambos, deixa eu convidar aqui o Gustavo. Já já ele conecta. Me fala da onde você está conectado. Que legal. O Léo está dizendo aqui que o Gustavo foi professor dele no Senac de Jundiaí. Nós temos um professor aqui, que chique, né? Nada melhor do que conversar com o mestre. Que legal. E da onde você fala, Léo? Você também fala daqui de Jundiaí. Fer, da onde você está? Deixa eu ver mais quem está aqui com a gente. A Vilma, o Carlos. Da onde vocês estão? Dri, nutricionista de Itupeva. Oi, Dri, obrigada aí por prestigiar a gente. Deixa eu convidar aqui o Gustavo, ver se ele está por aqui. Pronto. Convidei, vamos ver se ele chega por aqui. Fer está em Jundiaí. Que legal. Já temos duas cidades aqui representadas, hein? Eu acho que agora melhorou. Legal. Ô, Ah, agora sim. Ô, Gustavo, nós já temos fã aqui seu. Seus alunos do Senac já tá tudo por aqui.
Eu vi, eu estava dando uma olhada aí antes de um pouquinho antes de entrar. Seja bem-vindo, viu, Leonardo? Ele acabou de concluir o curso de segurança do trabalho. Mais um profissional aí para ajudar a gente nesses desafios da saúde do trabalhador, né? E é muito bom isso, né? Essa moçada jovem que vem com energia para poder ajudar, com uma mente mais aberta, né? Para trazer inovação, para trazer coisa nova, para estar aberto a escutar pessoas especialistas como você, né? Para ajudar no dia a dia, para ajudar na, na execução das atividades, porque trabalhar de uma certa forma, né? É cansativo e é chato, né? A gente precisa trazer inovação e a gente está aqui para isso, não é não? É verdade. Gustavo, conta para o pessoal aqui, a gente tem gente que é da segurança de trabalho, né? A gente tem gente do network que conhece eu, sua esposa, né, a Fer, dessa coisa do empreendedorismo, alguns amigos aqui. Conta pra gente um pouquinho da tua formação, quem é o Gustavo? Bom, o Gustavo é um profissional administrador de empresas, consultor e auditor interno nas normas voltadas para a segurança do trabalho, meio ambiente, saúde e segurança. E também sou técnico em segurança do trabalho. Atualmente eu sou docente no Senac daqui de Jundiaí, desde eu comecei minha relação profissional com o Senac em 2015, durante o meu curso de técnico, e ela vem se estendendo até hoje. Então, contribuindo aí, compartilhando um pouquinho da minha experiência, do meu conhecimento, dessas trocas de figurinhas que a gente faz com vários especialistas, para que a gente possa aí formar profissionais na saúde e na segurança, mais capacitados, com um olhar mais aberto. E atuei em várias empresas, né? Metalúrgicas, atuei no varejo, atuei em empresas fabricantes de equipamentos, nacionais, multinacionais. Então, a gente tem um pouquinho de experiência para compartilhar, para ajudar um pouquinho o dia a dia aí das pessoas. Que legal. Você sabe, Gustavo, que a docência me encanta. Eu sou filha de professor, né? Então, a gente tem disso de ser apaixonado por transformar através do conhecimento. Eu também vim do ensino superior, eu graduei na Unicamp, em educação física. Logo em seguida, eu fui fazer o meu mestrado na USP, na área de pedagogia do movimento humano, que é ensinar as pessoas a terem autonomia para a prática de atividade física, começar a atividade física e, né, continuar e percorrer aí por todo esse processo. E logo em seguida, como eu formei na USP, eu fui para o ensino superior e fui dar aula de educação física, dei aula de metodologia, dei aula de psicomotricidade. E esse seu ofício aí de estar diante dos jovens, né, com as novas ideias, assim, eu particularmente sou encantada. Ju, foi o meu que travou? O teu trava um pouquinho, mas eu te vejo. Eu te vejo, te escuto bem, às vezes trava e volta. É, Tô bem, eu não te escuto bem. entendi. Ô, Gustavo, me conta, Tá acontecendo mesmo comigo. tá? Eu tô te escutando bem e te vendo bem, tá? Se você conseguir Tá, me escutar bem, sabe que eu quero que você conte para mim? A Fer também está escutando bem, então vamos seguir. E aí, qualquer coisa, você, Ju, legal. cortou. Me conta o que faz um técnico de segurança do trabalho, assim. É óbvio que, sabendo que eu ia conversar com você, eu fui procurar um pouquinho, né, para entender e tal. Mas me fala que funções que vocês exercem, qual é a ligação disso com a saúde da empresa? Deu uma travada bem, travou bem. Só repete um pouquinho para mim, qual é a relação da segurança do trabalho com... Com a saúde. O que faz um técnico de segurança do trabalho e qual é a relação do técnico com a saúde da empresa?
Travou de novo, gente. Espera um pouquinho só. Espera um pouquinho. Dá um minutinho para mim. Sem problemas. Vai e a gente já volta. Enquanto isso, eu vou batendo um papo aqui. Oi, Jó. Oi, Érica. Também estou escutando ele bem. Pode ser que tenha uma conexão ou outra. Vamos ver se ele melhora ali o Wi-Fi dele. Mas eu estou conversando aqui com o Gustavo. O Gustavo estava contando para a gente que ele é técnico em segurança do trabalho e que ele tem uma relação com o Senac, né? Então ele trabalha no Senac. Temos aqui alguns alunos do Gustavo. E eu e o Gustavo, a gente resolveu bater esse papo para a gente trocar um pouquinho de figurinha a respeito da importância do técnico de segurança do trabalho dentro da empresa, né? E eu contar um pouquinho para ele como a Unirun tem trazido soluções aí. Muito Melhorou? legal. Melhorei, tô ótima, tô te escutando bem. Você me escuta bem? Bem, perfeito, perfeito. Só recapitulando, peço mil perdões, desculpas aí pelos transtornos técnicos aí, mas a relação da segurança do trabalho com... Do colaborador. Quero que você conte duas coisas. Uma Tá, é o que um técnico de segurança do trabalho faz dentro da empresa para pessoas que estão aqui que não conhecem essa função e qual é a relação com a saúde do colaborador. muito bacana. Bom, o técnico de segurança, ele, primeiro que ele é, dentro das empresas, com uma determinada quantidade de funcionários, ele é obrigado, por lei, estar nas empresas. Então, basicamente, a partir aí de 50 funcionários, 100 funcionários, e isso vai depender muito do segmento da empresa, você já é obrigado, por lei, ter pelo menos um técnico em segurança do trabalho. E o foco desse técnico é justamente olhar para o ambiente de trabalho, olhar para a empresa e entender quais são os riscos que esses trabalhadores estão expostos e elaborar planos para que esses riscos não afetem a saúde e a segurança do colaborador. Basicamente, o colaborador chegou saudável, ele tem que voltar saudável para casa, né? E antigamente isso era muito, muito técnico, né? Regras, não que não exista hoje, existe, continua existindo. Mas nos últimos anos, e dentro dessa época de pandemia, a gente teve uma mudança nessa legislação com um foco no gerenciamento. Então, nós temos a parte técnica, de procedimentos, instruções, regras, e agora a gente tem a parte de gerenciamento, de olhar para esse ambiente de trabalho, não simplesmente como regra, mas o que eu posso implantar de programas, o que eu posso implantar de campanhas, o que eu posso fazer para melhorar a saúde do colaborador de alguma forma. Então, a visão do técnico hoje, ele é um, ele é um gestor, mas não gestor, não só gestor de liderança, mas gestor na palavra, no sentido da palavra, de cuidar da empresa, de cuidar dos trabalhadores, né? É essa a visão que eu tenho, e aqui a gente já quero desmistificar um pouquinho, por conta dessa obrigatoriedade. Antigamente nós tínhamos uma visão de que o técnico em segurança do trabalho era meio que o xerife da história. Ele chegava, mandava parar, ninguém gostava dele, era o cara chato, né? Vinha ali com cartão vermelho, não, aqui não pode, você não pode fazer isso. E a função dele não é essa. A função dele é entender o trabalhador e fazer com que esse trabalhador realize a atividade dele de uma forma confortável e protegido. Aproveitando, nós temos vários problemas ergonômicos. Quem que nunca teve uma dor lombar? Quem que não teve uma dor no joelho? Quem que não teve uma dor no punho? E não sabe de onde vem. E aí você fala assim, mas em casa eu não faço nada, eu não sei de onde que vem, né? E aí você vai ver uma postura que ele está fazendo de maneira inadequada. É uma pessoa que é sedentária. Então, tudo isso impacta na saúde e segurança do trabalhador. E nós,
não sozinhos, obviamente, né? Precisamos de vários especialistas, de várias pessoas para contribuir para a saúde e segurança do colaborador, consegue analisar isso e propor soluções, propor programas, propor campanhas, para que o colaborador tenha a sua saúde ali preservada e melhorar a qualidade de vida, né? A gente tem que pensar em qualidade de vida hoje, né? Eu não posso simplesmente sair do trabalho ou ir trabalhar de uma forma pesada, né? Não, estou indo trabalhar. Não, o ambiente de trabalho ele tem que ser um ambiente confortável para a gente, né? Por mais que tenha uma série de riscos, ele tem que ser um ambiente confortável para a gente. Com certeza, você tem toda a razão. Olha só que interessante que as meninas estão colocando aqui. A Cíntia, ela é advogada e trabalha com planejamento, sabe, de vida. E ela diz assim, a gente prevenir é uma forma da gente planejar, né? Para que a gente não chegue ao extremo das dores, né? A gente não Exatamente. pensar só pequeno. E sabe algo que eu queria compartilhar com você, que eu falei, vou deixar para falar na live, que eu acho super legal. Antes, quando falava de técnico de segurança do trabalho, eu só pensava em duas coisas. Eu pensava em ginástica laboral, estava em CIPAT. Eu falei, os caras planejam CIPAT e levam os caras para fazer. Eu só pensava nisso. E olha só que interessante, que global, né? A Fer está dizendo aqui, ó. Empresa que cuida da saúde dos colaboradores tem funcionários mais felizes. A gente Não, fala com de certeza. não só física agora, a gente está falando aqui, ó. Assim, conversando com a Fer, nós não tivemos a oportunidade de conversar presencialmente ainda, né? E ela contando um pouquinho da sua história para mim, de ser uma educadora física, de ter esse olhar, né, para o esporte, para a natação, para a corrida, enfim, isso contribui demais para a saúde do colaborador, né? Porque você tem movimentos repetitivos dentro da empresa, e se você não tiver uma musculatura preparada, se você não tiver um pulmão preparado, você não vai aguentar ou suportar o dia a dia do trabalho, né? Sempre vai afetar alguma coisa. Então, o esporte, por mais amador que seja, por mais iniciante que você seja, já é algo muito grande para quem está dentro do ambiente de trabalho, né? E esse sedentarismo acaba afetando muito a gente, né? Sim, você sabe que você falou agora de esporte? Uma coisa é atividade física, né? Que é aquela coisa do movimento que a gente faz no dia a dia, subir uma escada, descer uma escada, né? Ter uma vida mais ativa, levar o cachorro para passear, isso a gente chama de atividade física, né? Quando a gente vai falar de exercício físico, que é algo um pouco mais estruturado, né? E se a gente colocar as regras, a gente vai falar do esporte, que é exatamente isso que você acabou de falar. Tem tantos valores que a gente pode trazer para dentro das empresas, né? Você falou de uma parte importante, que é a parte da questão física, né? Da questão da dor, da questão da capacidade aeróbica mesmo. Isso é importantíssimo, ponto. Isso ninguém mais discute, porque a ciência já traz isso da importância da atividade física, né? Mas passando aí para os valores, e aí a gente vai pensar nos valores sociais, quanto isso é importante e gostoso das pessoas fazerem, por exemplo, um exercício físico junto, um funcional depois do exercício, depois do horário de trabalho. Eu desenvolvo muito clube de corrida, sabe? Que Sair do trabalho, legal. colocar o tênis e você se juntar com a galera, e aí não importa se você está falando com o cara da linha, se você está falando com gerência, se você está falando com um cara que tem a caneta. Não importa ali, quando a gente, por exemplo, chega para um clube de corrida, a gente é tudo igual. A gente, todo mundo vai calçar o tênis, vai fazer o mesmo tiro, vai fazer o mesmo exercício. Então, quanto o exercício, ele possibilita essas coisas sociais, não só as físicas. E hoje, pós-pandemia, Gustavo, você vai concordar comigo, e eu queria até que você trouxesse uma contribuição sobre isso, é a saúde mental do colaborador. O quanto o exercício tem ajudado a ele a suportar a carga, como você disse, tem que ser legal, a Fer disse, tem que ser feliz, né? A suportar essa coisa do é muita cobrança, como que eu faço para superar isso?
Então, queria que você contribuísse aí na questão da saúde mental, como o exercício, né? Lá na rotina das suas consultorias, o que você tem visto aí de preocupação com a saúde mental resolvida através do exercício? Você tem alguma experiência? Tem, a pandemia, ela, eu não digo a pandemia, né, mas a situação que nós vivemos de 2019 para cá fez com que a rotina laboral mudasse drasticamente. Isso é notório. E com isso, por conta da empresa, ou corrigindo, por conta do trabalhador em casa não estar preparado para esse momento, surgiram muitas situações físicas, ergonômicas, e uma que eu acho que é a mais difícil, que o pessoal falou muito da depressão, né? Que é fato, é inevitável, e isso é incontestável, né? Muitas pessoas entraram em depressão durante a pandemia, porque não saíam de dentro de casa, e entra o desespero do que vai acontecer, do que vai fazer. E existe uma outra parcela desses trabalhadores que eles acabaram adquirindo uma doença que, que não é muito falada. Está começando a ser falada agora, que é o burnout. A pessoa trabalhar 24 horas, exagerando aqui, obviamente, né? Mas a pessoa trabalhar 24 horas. Chega um momento que teu cérebro pifa, ele trava. Você não consegue mais. E aí você tem o burnout. Eu acredito que são as duas situações que vieram com essa pandemia que está muito latente nos dias de hoje, né? O você praticar o exercício, você sair para fazer uma caminhada, você se deslocar até a academia da sua casa ou até alguma academia para praticar o seu exercício, ele libera uma série de hormônios dentro do corpo que faz com que você revitalize tudo isso. E era o que a gente não tinha, né? Muitas pessoas aí foram lá para sacadas, tocaram saxofone, aí começaram a ver os vídeos para fazer uma atividade física em casa, e isso ajuda. Mas o que eu vejo, o que eu percebi dentro das experiências das pessoas que eu tive contato, precisa de mais disso. Precisa de mais do que isso. O ser humano precisa, nós, seres humanos, precisamos desse contato com outras pessoas. Lembrando, dentro das regras, dentro da higienização, para que você possa ser uma pessoa saudável, mas o ser humano precisa disso. E a pandemia e esse vírus veio mostrar para a gente o quanto isso é importante para a gente. E as pessoas hoje estão tratando de depressão, que era coisa que a gente já sabia, que se fala muito, mas também do contrário, do burnout. Quanta gente eu escuto falando, eu falo assim, Gustavo, eu tive que sair de férias, eu tive que ficar uma semana, eu tive que pedir para o meu chefe fazer qualquer coisa, porque eu não estava conseguindo pensar na minha atividade, eu não estava conseguindo executá-la de maneira adequada. Puxado, né? E eu vou compartilhar com você uma informação super legal. Eu sou pesquisadora, né? E faço parte de um grupo de estudos em psicologia do esporte e neurociências da Unicamp. A gente falou muito sobre isso, né? E, inclusive, é a minha tese de doutorado. Eu estudo o quanto a atividade física, o exercício estruturado, e aí eu vou já para a parte de regras de esporte, o quanto o esporte ele é determinante para o sucesso de um líder dentro das empresas. Essa é a minha tese, né? Essa é a minha hipótese, né? De que o cara que faz exercício, que ele se desafia, ele se supera a cada manhã, a cada vez que ele vai numa sessão, a cada vez que ele, enfim, participa de uma competição, o quanto isso é determinante e totalmente transferível para os desafios que ele tem dentro da empresa. Saiu uma pesquisa, e inclusive foi capa da Forbes, assim, que os grandes líderes da nação, eles necessitam
dessa, entre aspas, válvula de escape para poder suportar a pressão, né? Para poder liderar muitas pessoas, para poder ter, enfim, não só oxigenação, aquela coisa que a gente estava falando física, né? Mas o discernimento mental, né? De ter oxigenação que faz com que libere hormônios e que faz com que eu pense melhor, sabe? Então eu estudo sobre isso e a gente tem visto que empresas que são lideradas por pessoas que fazem um esporte competitivo, e aí a gente vê dos mais diferentes, desde golfe, tênis, triatlon, corrida, maratonista, enfim, não importa o esporte do cara, mas o cara que ele tem essa vida ativa, além de ele levar a empresa melhor, além de ele ser uma empresa com melhores números, e aí a gente vai falar de lucro, porque empresa é lucro, ok? Mas ele tem uma coisa muito legal, ele tem uma empresa mais saudável, porque ele inspira seus líderes. Você já teve essa experiência de ir para uma empresa que o cara era ok, e isso contagiar a empresa? Você já percebeu isso? Infelizmente, eu tive vários líderes comigo e líderes que praticavam algum tipo de esporte, mas eu não percebi isso tão claramente. E você falando, eu né, mais jovem, eu participei e fiz parte de uma equipe de natação, né? Eu nadei para competir por um tempo enquanto jovem, né? Depois a vida acabou trazendo outros caminhos e a gente enveredou para outros lados. E o esporte e a competição mexe com a gente de um tal jeito que você sempre quer fazer algo melhor. Ele tá dentro, intrínseco de quem tá ali praticando esse esporte e que você falou faz todo sentido. Faz todo sentido. Isso ajuda demais a segurança do trabalho. Porque se você não tem um líder inspirador dentro da organização, e aqui a gente, como você falou, primeiro, empresa, ela existe para dar lucro. Ponto. Nós não estamos ali, mesmo com essa preocupação para a segurança do trabalho, com a saúde, o seu 100%, porque a empresa precisa gerar lucro. Ponto. Não, não é. A gente não pode fantasiar muito também, né? A segurança do trabalho vai lá olhar para a qualidade, a empresa dá tudo. Lógico que a empresa dá tudo, mas a empresa dá tudo para poder ter o retorno o seu 100% lá dentro, né? Sim. E isso é notório, né? Quanto as empresas, quantos líderes, realmente refletindo aqui com você, quantos líderes são esportistas e a empresa tem uma visão totalmente diferente. É isso mesmo. Você sabe que o legal da gente fazer essa live, Gustavo, é que eu sempre gosto de trabalhar com autorresponsabilidade, sabe? A gente tá na época de eleição, enfim, que a pessoa joga tudo pro outro, porque é a política pública, porque é o cara que tá lá na frente. E ela esquece de olhar para você, né? Cada um para si e dizer: não, mas eu tô fazendo meu exercício. Juliana, toda manhã tenho que acordar, tenho que cuidar da minha saúde, porque assim, ó, a pessoa que ela reflete inevitavelmente no seu lar, principalmente, né, a esposa que é a base do lar, para acalmar os filhos, o esposo, tudo. Que reflete diretamente no meu bairro, que diretamente na minha cidade, que diretamente no meu labor, que é onde eu trabalho, né? Uma pessoa que faz exercício, ela é mais feliz, ela ri mais, ela reclama menos, né? Então, o exercício tem isso de valor, mas tudo começa por mim e por você, e pela Fê, e pela Cíntia, e pela Adri, enfim, e pelo seu aluno. Então, assim, eu quero até aproveitar essa live e fazer uma convocação, né? Para que todo mundo que vai assistir essa live, independente de estar ao vivo ou não, coloca a mão na consciência e veja. Você tem feito a sua parte, né? Enquanto pessoa responsável pela sua família, pelo seu lar,
pelo seu espaço ali no trabalho em que você ocupa, você tem sido uma pessoa mais saudável, você tem diminuído os custos para a prefeitura, né? Das suas intervenções de saúde. Então, primeiro começar pela gente. Então, isso é Sim, fato. Isso é fato. E outra, a gente tem alguns técnicos de segurança do trabalho aqui na live, né? E a gente tem essas pessoas dentro das empresas e eles são multiplicadores. muito. Você chegar lá no seu trabalho e falar: calma aí, deixa eu pensar. Você não falou que vocês são estrategistas, planejadores, gestores? É, Sim, o que eu posso trazer de solução para dentro da minha empresa que não seja só CPAT e ginástica laboral? O que eu posso oferecer aqui dentro da minha empresa que pode mudar a história dessa empresa, não só de questão que a gente sabe que impacta diretamente no lucro, né? Que é o burnout. A gente também tem o presenteísmo, a pessoa tá ali de corpo, mas não tá de cabeça, né? Que tá pensando nos problemas, que tá com a cabeça cheia. A gente tem também a questão da autoutilização por doenças do plano de saúde, que impacta diretamente no lucro da empresa. A gente tem sim. tantas questões, né? O turnover, que a gente vê que as empresas, às vezes, os colaboradores não param, porque o ambiente é péssimo para trabalho, é insalubre. Então, se você leva uma estratégia dessa de saúde, o quanto isso não pode impactar? Significativamente e muito, muito, muito. O resultado é fantástico, sabe? Você ter esses olhares, esse olhar para dentro da empresa e levar essa atitude proativa, e que muitas vezes eu vou falar assim, as pessoas acham que você cuidar de segurança do trabalho, cuidar da saúde do colaborador, você precisa investir muito dinheiro. Não. Muitas das vezes é você pegar aquele grupo que você falou e marcar um horário depois do trabalho e fazer uma caminhada. Quanto que você gastou? Nada. Sola do sapato, para dizer que não gastou nada, né? A sola do sapato. E aí Exato. você cria esse ambiente onde você consegue essa relação social, onde você traz essa responsabilidade que você estava falando, essa autorresponsabilidade. Segurança do trabalho, é, é, a gente não faz sozinho. Eu não faço sozinho. Segurança do trabalho tá muito alinhado com o que você está falando. Eu preciso de uma cultura e de um comportamento. E a, Perfeito. a gente começa com a cultura e com o comportamento com isso que você está falando. Com certeza. Você sabe que eu quero compartilhar aqui? Não sei se todo mundo que está aqui sabe da história que aconteceu na pandemia, né? Com a Uniran e com um dos clientes que a gente atende. Não vou citar nome, só para não ficar, né? Mal Lógico. entendido, mas enfim, porque senão os clientes ficam tudo com ciúmes. Não falou de mim, né? Falou só do outro. Mas eu, durante um tempo, trabalhei numa multinacional alemã, que nós temos um super relacionamento, a gente tem um monte de estratégias que a gente pensa junto. E no começo da pandemia, eu tinha acabado de começar o trabalho com eles. E no começo da pandemia, a gente estava com 8 pessoas dentro de uma turma com atividade física dentro da empresa, tá? Começou a pandemia, enfim, o pessoal não podia mais para o escritório, é multinacional, todo mundo em casa. Eu também não podia, enfim, a gente teve todas aquelas barreiras, né? Só que o que aconteceu? A gente criou uma estratégia que é um dos produtos da Uniran, que são os desafios virtuais. Então, para não encumpridar muito o assunto, a gente começou março de 2020 com 8 pessoas, atendendo 8 pessoas dentro da empresa, e veio a pandemia. Quando foi no final de 2021, ou seja, um ano e meio depois de quando começou a pandemia, e aí vai para casa, volta para casa, trabalha de casa, vai, faz rodízio, aquela história toda que a gente viveu. A gente fez um evento para eles, virtual, em que a gente tinha só da empresa deles, na verdade a gente convidou várias outras empresas, vários outros clientes da Uniran, mas só da empresa deles, eles foram a maior expressão dentro do evento. 88 pessoas. Então, assim, Caramba! e a empresa, detalhe, ela tem 80 colaboradores, só para você saber, tá? É uma multinacional alemã.
Mas assim, na pandemia, onde todo mundo disse, ai, não dá para fazer nada, todo mundo ficou sedentário, ganhou peso, aquela empresa, porque tinha um líder ativo, sabe, esportista que não parou de correr, que não parou de jogar seu tênis, que entrou no beach tênis, enfim. A gente teve um movimento de 110% de pessoas envolvidas em exercício físico, porque a cada 2 meses a gente injetava um desafio. Olha, agora você vai ter que fazer 5 quilômetros, agora você vai ter que, no próximo evento, e os eventos eram todos virtuais, as pessoas recebiam as camisetas em casa e faziam, né, cada um nas suas cidades, porque aqui, né, a gente tem muito disso, várias pessoas trabalham aqui em Jundiaí, mas moram na região, em Várzea, em Valinhos, enfim, Sim. em todos os lados. E as pessoas desenvolviam os seus desafios, mandavam as fotos. E eu tive gente que era sedentário e começou a fazer exercício por conta dos desafios. Eu tive gente que se tornou atleta, Ju, eu gostei tanto que agora eu não saio da academia. E o mais legal, não é eu, meu esposo, minha filha compramos bicicleta, começamos a pedalar. Sabe essas sementinhas que a gente vai plantando, que, como disse você, muitas vezes o custo muito reduzido, né? Uma estratégia de um desafio nessa empresa multinacional alemã que fica aqui, até aqui no bairro onde eu moro, né? No Eloy, na área industrial. A gente fez uma revolução com tão pouco. Que Olha só que fantástico, que fantástico, fantástico. E, 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 e com certeza a empresa tá colhendo muitos frutos de uma estratégia dessa. Não tenho dúvida disso, porque quando você mexe com o social da empresa e as pessoas entendem que que elas vão ter um ganho em cima disso, é fantástico. Nossa, que maravilha, que maravilha. Quero conhecer um pouco mais sobre isso. e, inclusive, eu quero até para a gente levar a informação, né? Quero me dispor aqui a contar essas histórias, a mostrar as fotos, os vídeos, para os seus alunos, para a gente poder falar Legal. isso. A nossa área tem muita sinergia, né? A educação física, que é o movimento, as soluções junto com a segurança do trabalho, juntos a gente pode ir muito mais longe, com muito menos investimento, com muito mais resultado, né? Isso é muito. Com certeza. Com certeza. Você sabe que você toca, a gente fala dessas estratégias, né? O empresário brasileiro, de um modo geral, o que eu enxergo, o que eu tenho de experiência, ele tem muito receio de se dispor e investir nisso. Porque vai custar, porque eu preciso ganhar dinheiro, porque eu preciso de produtividade, e ele não para analisar os benefícios disso que isso propõe, né? E a gente precisa plantar, como você disse, essa sementinha para que essas pessoas que estão aqui, os meus alunos e as pessoas que estão acompanhando a live de alguma forma, levar isso para frente, porque é realmente, às vezes, a gente não precisa de investimentos muito altos, mas sim de uma iniciativa, de uma estratégia. Perfeito. Você falou tudo. Você sabe que tem estudos internacionais, americano, mas a gente importa muita coisa lá de fora, né? De Sim, que a cada US$ 1 investido em saúde, e aí a gente vai considerar saúde física e mental, ok? Você retorna para a empresa US$ 10. Em, olha que maravilha. em situações que você teria que gastar e não precisou. Internação de um colaborador na UTI, enfim, dentre outras coisas que eu e você a gente sabe, né? Você sabe que Sim, tem outra coisa, a gente tem juntado muito as estratégias, a educação física tem andado muito de mão dada com sustentabilidade, algo que a gente está falando muito sobre pegada de carbono, né? Em salvar a natureza, enfim, exato. sobre o que a gente fala sobre cuidar do meio ambiente, reciclar, enfim, sobre diversidade, tudo isso a gente trabalha através dos esportes, né, dentro das empresas. Vou te contar só mais um case para não ficar muito longo, mas em São Paulo, e você sabe que São Paulo, eu atendo uma empresa ali no Morumbi, que também não vou citar o nome, mas é uma multinacional americana. E lá é,
o CEO, né, os líderes me convidaram, e como a gente trabalha com consultoria, e colocaram na mesa ali, olha, os nossos desafios hoje dentro da empresa é falta de espaço, né? A gente está tudo num lugar reduzido, aqui em São Paulo já não tem espaço para movimentar. A gente tem metas dentro da empresa, que é o número de mulheres, né, ser equalizado com a questão do homem. A gente tem que fazer uma empresa mais sustentável, porque a gente trabalha com recursos do meio ambiente, trabalha com borracha, tudo, então a gente tem que trabalhar com essa coisa da reciclagem. E a gente, enfim, trouxe os valores, as coisas que estavam sendo trabalhadas, né? Dentro das empresas, que estavam sendo discutidas e pensando-se em estratégias. E a gente criou algo super inovador, que a gente trouxe. Eu gosto muito de ler, né? Sou pesquisadora, falei para você. Aconteceu uma pesquisa em Londres, no ano de 2021. Eles estavam com 2 problemas. Uma questão de mobilidade no centro de Londres e outra questão de sedentarismo. Por conta de que as pessoas ficaram dentro de casa e estava adoecendo a população e tal. E eles criaram um game onde as pessoas andavam, em vez de sair com os carros, andavam pela rua ou de a pé ou de bike, ia passando nos lugares, ia fazendo check-in, ou seja, se movimentavam mais, e em troca disso eles ganhavam prêmios da própria comunidade. Então, uma camiseta, uma sessão não sei do que em tal comércio. Eles juntaram o comércio e criaram essa lista de presentes e desafiaram a população. Os dados dessa pesquisa são tão inusitados que eles pesquisaram 3.000 e poucas pessoas no centro de Londres, tá? E eles chegaram à conclusão que depois de 90 dias que essas pessoas passaram a ser desafiadas, eles diminuíram em 50% o sedentarismo entre as pessoas. Você sabe que mudança de hábito não é fácil. Eles fizeram com que metade das pessoas se tornassem mais ativas. Olha só que incrível. Eles resolveram a questão de mobilidade. Lá no centro, aquela coisa de muito carro, de não ter onde colocar, tudo. Fora a economia, né, na saúde, que isso refletiu diretamente para o governo. E a gente, pautado nessa pesquisa, a gente criou um negócio que a gente chama de gamificação da qualidade de vida. Caramba. E que a gente está mensurando através de um app. A gente criou uma plataforma, né, através de um app, em que os colaboradores diariamente fazem seu check-in e contam para a gente se eles estão fazendo exercício, se eles estão se alimentando melhor, se eles estão se hidratando, se eles estão fazendo atividades anti-estresse, se eles estão passeando com cachorro, se eles estão fazendo sustentabilidade, fazendo, por exemplo, reciclagem, se eles estão usando mais canudinho de metal, se eles estão reduzindo o consumo de... Tem uma série de variáveis lá, são 20 e poucas variáveis, que todos os dias as pessoas fazem check-in. E a gente criou uma competição entre as pessoas, entre os departamentos. É uma franquia, né? A gente trabalha com franquias, são 50 franquias espalhadas. Então, cada franquia brinca uma com a outra pelo Brasil. Gustavo, tornou-se um movimento de saúde tão bacana, com uma atitude do líder, que é esportista, que sabe a importância do exercício, não só para ele, como para a família dele. Esse projeto está ganhando uma projeção tão legal que a gente está desenvolvendo aí de forma piloto agora, né, no Brasil. E a gente já tem projeção para levar isso para a Latam, já tem projeção para levar isso lá para a sede mundial, para a marca no mundo inteiro brincar dessa forma, né? Então, assim, simples, algo simples que a gente desenvolveu de estratégia, que tem feito uma empresa inteira se divertir. É óbvio, tem os prêmios, né? E as pessoas amam, elas fazem tudo por uma camiseta, por um kit de exercício. Mas é aquilo que você falou, coisa simples, né? Uma experiência de bike lá em cima, num prédio em São Paulo, pagar uma corrida para um colaborador. O que é investir R$ 100 num colaborador, numa corrida, por exemplo? Se você não faz isso, você tem muito mais de gasto. Em termos de saúde.
Então, sim, só nossa, compartilhando. que fantástico. Assim, é muito bom escutar que existem essas estratégias e que existem pessoas como você pensando nisso e empresas que enxergam esse benefício para a empresa, porque a gente vive muito, né, nesse negócio de salário 15 e 30, né, ou dia 5, dia 20, e aí eu tenho que pagar a conta, e eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, e se esquece, né? E a gente é movido pelos desafios, né? Você é movido, e quando você consegue fazer com que a pessoa enxergue esses desafios e ela consegue migrar para isso, as coisas na vida dela eu tenho certeza que vão se alinhando e vão se endireitando e a saúde dela vai melhorando cada vez mais. E ela consegue resolver os problemas e ter uma visão muito melhor do que está acontecendo ao redor dela. Muito legal. É isso, é sobre isso. A responsabilidade, eu creio que os líderes, eles têm que entender a partir de agora, principalmente eu vou dizer pós-pandemia, porque a gente tomou um choque, né? O medo de morrer, a minha empresa desestruturando, meu Deus, e agora, né? A gente tem que entender que o, o corporativo, dentro das empresas, a gente tem um poder de transformação, um poder de influenciar pessoas de forma tão incisiva, porque é isso, se você começa um desafio dentro da sua empresa, que você possa ganhar lá um 13º, que você possa ter um bônus, seja ele financeiro ou de, né, um presente e tudo mais, você inevitavelmente entra num ritmo gostoso, leve da vida, sabe? Essa coisa do bem-estar, de você estar cuidando do planeta, de você estar se cuidando. Isso inevitavelmente vai influenciar sua família, isso inevitavelmente vai influenciar seu bairro, que vai influenciar sua cidade, que vai influenciar sua nação. Então, assim, a gente precisa despertar as empresas. E aí, assim, eu me torno uma embaixadora mesmo, e eu creio que todos os técnicos de segurança do trabalho podem assumir essa missão aí de falar que com estratégias certeiras a gente consegue influenciar de forma positiva e trazer e fazer um mundo melhor. Resumo disso. Sim, 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 exatamente. E eu vou pegar um gancho que você falou do corporativo, né? Enquanto consultor e a pessoa que está ali para ajudar na implantação de sistemas de gestão, seja qualidade, meio ambiente ou saúde e segurança, a gente fala, e isso é muito notório, naquilo que você tocou, o gestor. Eu tenho que fazer de cima para baixo. Não adianta querer o pessoal que está ali na linha de frente, que eu costumo falar, que está ali produzindo com a mão na massa, querer mudar o mundo. Não, porque ele não tem autonomia sobre tomar decisões. Né? Quem toma decisão são os gestores que estão lá em cima. E esses gestores precisam ser sensibilizados nisso que você está falando. E uma coisa que eu tenho como propósito, que eu sempre falo em todos os meus vídeos, em tudo aquilo que eu tento, que é aquilo que eu falo dentro das redes sociais. O meu propósito é facilitar o dia a dia das pessoas, dentro daquilo que eu conheço. Não adianta, existem muitas ferramentas excelentes dentro da gestão. Né? Eu vou usar a gestão para fazer o paralelo com o que você está falando. Existem N ferramentas, umas mais simples e outras muito complexas. Todas elas têm utilidade, mas a mais simples, muitas vezes, dá muito mais resultado que aquela que é super complexa e que exige um monte de coisa. Então é isso que você falou, é simplicidade do líder, do gestor da empresa e trazendo isso para dentro da empresa. A gente precisa, né, de um líder, né? Não de chefe, de líder, né? A gente precisa de líder. Nós, seres humanos, precisamos seguir alguém, né? Ou ter alguém como referência. Não seguir, mas ter alguém como referência. Sim. E esse é o papel de gestor, que combina com tudo que você está falando.
o gestor sendo esse, é, essa ponta de transformação para dentro da empresa. É verdade. É muito bom escutar tudo isso. Que legal. Alô, alô, você é do RH. Não é não? Você é do RH, você é do marketing. Não é, é verdade. Você sabe que você falou de liderança e é isso, nós, né? Eu sou cristã, a gente segue o líder, né? Que é Jesus, e o ser humano Sim, ele tem essa necessidade de ter referências, e não há nada de mal nisso. E não. pensando nisso até, né? Eu quero contar aqui para você em primeira mão. A gente amanhã tem uma visita técnica dentro de uma área super privilegiada aqui em Jundiaí, que a gente está planejando um evento para os líderes, 50 maiores líderes de Jundiaí vão estar expostos a 5 quilômetros de corrida, entre eles, né? Vai poder convidar aí um ou outro gestor da empresa. Mas é isso, a gente precisa ofertar isso para esse pessoal que está com a caneta na mão, que pensa, que tem dinheiro, que assina, que cria estratégias, porque eles vivenciando isso, é inevitável que isso se reverbere, que isso vá Exatamente. isso, né? Na hierarquia toda, que a gente sabe que não adianta a gente, é tudo mil maravilha. Não, a gente tem hierarquia, a gente tem regras, e tá tudo bem nisso, né? Porque a gente tem visto que é tão importante a gente seguir padrões e que isso beneficia de certa forma, né? Mas nós não somos robôs e a gente quer viver, quer sentir, né? Quer ser feliz dentro da empresa, quer ter amigos, não é não? Eu vou usar uma frase de um filósofo que professor da USP, que eu comecei a seguir, até eu acho que foi por conta da Fernanda, que vem muito a calhar com o que a gente está falando. Esse filósofo é o Clóvis de Barros, acho que muita gente conhece ele, e ele fala do jeito dele numa palestra da USP que ele está dando. Não são as palavras exatas deles, mas o que ele quis dizer ali dentro do vídeo é que ele fala assim, e ele está explicando o que é felicidade, né? Ele está explicando essa palavrinha tão importante na nossa vida que a gente busca tanto. E resumindo, ele fala que a felicidade nada mais é do que você estar num momento que você não quer que acabe. Então, aquele momento que você está ali e que você quer que ele dure para sempre, é o momento seu de felicidade. E a gente tem que buscar estes momentos de felicidade, né? Não são para sempre, mas são momentos que a gente tem que buscar. E nós precisamos ter isso em mente, né? Eu estou aplicando isso muito dentro da minha vida. A gente precisa buscar aquilo que a gente faz feliz, que nos faz feliz, né? O exercício físico nos faz feliz. A convivência nos faz feliz. A referência nos faz feliz. E isso é muito importante para o dia a dia, para o desenvolvimento e para a saúde do colaborador. Não tem como você não ser saudável se você não é feliz, né? É verdade. Então, acho que isso é muito importante na nossa vida, sabe? Trazer isso para dentro do chão de fábrica. Amei, amei. Eu acho que com essa daí a gente fecha o ciclo aqui desse bate-papo. Sensacional, amei conversar contigo, Gustavo. Fala para o pessoal aqui que às vezes pode ser que não te siga. Enfim, fala um pouquinho do teu trabalho que você tem desenvolvido aí nas mídias sociais para que o pessoal possa começar a te seguir, a te acompanhar, enfim. Eu tenho dentro desse meu propósito, eu tenho uma página no Instagram, que é o Diário do TST, então diário.do.tst, sempre com dicas voltadas para a segurança do trabalho, para a gestão, para a sustentabilidade. Eu nutro esse Instagram justamente para trazer conteúdo diário, praticamente diário, sobre esses diversos assuntos, para ajudar as pessoas que estão me seguindo de alguma forma. Tem o site, e aí eu tenho o gustavovank.com.br e o próprio diário do tst.com.br.
Lá no site a gente também compartilha um pouco de conteúdo, mas o site eu estou disponibilizando, eu tenho disponibilizado materiais lá e cursos de aperfeiçoamento profissional para a área de gestão e para a área de segurança do trabalho. Então, lá no diariotst.com.br tem esses cursos aí, numa plataforma show de bola, num preço super acessível, para ajudar mesmo as pessoas a ter conhecimento. O objetivo é esse, facilitar o dia a dia. E no YouTube também, o Diário do TST no YouTube, que 2 vezes por semana tem conteúdo novo saindo, vídeos falando um pouquinho, onde eu comento um pouquinho sobre normas, sobre gestão, sobre sustentabilidade, sobre diversos assuntos, mas o foco mais voltado para isso, com foco sempre, ajudar as pessoas que estão acompanhando de alguma forma, poder ter esse dia a dia mais fácil, mais leve, com conteúdo. Preciso falar de esporte, preciso colocar, preciso falar de esporte, preciso montar um vídeo desse com um especialista, com gente que conhece, para poder enriquecer, para falar e levar esse conhecimento, essa área tão gostosa da nossa vida e tão importante. Que legal. Me coloca à disposição aí. Vamos montar um curso, vamos inspirar esse povo aí a se movimentar e fazer o mundo mais feliz. Obrigada, viu, querido? E Eu você que que agradeço, viu, demais. imagina, e você que não conhece a Unirun, vou deixar aqui o convite. A gente está numa nova fase, sabe, Gustavo? A gente trabalhava muito com a pessoa física e de um tempo para cá, um pouco antes da pandemia, a gente tem migrado aí para esse mundo corporativo, tem trazido algumas soluções aí que eu compartilhei com vocês. Então, se você está aqui e não conhece ainda a Unirun, começa a seguir aí @Unirun, temos também o site unirun.com.br e vem com a gente aí nessa jornada. Tá bom? Obrigada, Gustavo, pelo teu tempo. Obrigado por essa troca tão enriquecedora e que Deus te abençoe, viu? Amém a todos nós. Tchau. Tchau, até. Até.